Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas obras e alguns autores que eles podem ser citados em várias redações sobre temas semelhantes, ok? Vou mostrar para vocês a apresentação, então. Eu coloquei só as capas dos livros, porque eu vou falando, daí vocês vão refletindo, vão anotando. Quero que vocês procurem os livros também. Alguns têm PDF na internet e outros a gente teria que adquirir. Então, vou começar a falar sobre esse. Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então, esse autor, ele é físico e ele tem outras formações também. E nesse livro ele vai falar sobre os vários avanços científicos das últimas décadas. Ele vai fazer comparativos entre a ciência na atualidade e a ciência no passado, também com uma visão de historiador. E uma das reflexões que aparece nesse livro, que eu acho que ela se encaixa bem em variados temas de redação, é o termo, ou a ideia, o conceito de Deus das lacunas. O que seria esse Deus das lacunas? Então, Carl Sagan, ele fala que nos lugares, ou só um pouquinho, desculpa, vou ter que dar uma tossida aqui. Desculpa, pessoal, espero que não seja corona, né? Não deve ser, porque não saí de casa. Então, ele fala que nos lugares e nas épocas em que não havia acesso a uma educação de qualidade e que a ciência não era desenvolvida o suficiente, se proliferava uma visão de mundo quase fantasiosa, muito fantástica. Fantástica não no sentido positivo, né? Fantástica no sentido ruim. Vou tomar uma aguinha aqui, ver se melhora. Então, ele queria dizer que quando não tinha ciência, que não havia educação, em vários momentos da história, em vários contextos, em vários países, acontecia um fenômeno que ele chamou de Deus das lacunas, que seria, então, as pessoas começarem a colocar respostas fantasiosas para as lacunas, quer dizer, para os vazios de conhecimento que elas tinham. Tá? E é bem parecido com o processo que nós estamos vivendo hoje, das fake news. Muitas pessoas que não têm acesso à informação, não conseguem desenvolver a criticidade e o discernimento para ler uma notícia e considerar se ela é verdadeira ou falsa, dentro desse vácuo de educação e de capacidade de interpretação, surge então isso que o Carl Sagan chama de Deus das lacunas, que é respostas fantasiosas, crenças errôneas, equivocadas que surgem num vazio deixado pela falta de investimento, pela falta de acesso à educação e à ciência, ok? Depois eu posso mandar assim algumas redações que eu tenho com as referências que eu vou citar. Pierre Levy. Então, Pierre Levy, ele é filósofo, ele apareceu como um dos primeiros, ele tem outras formações também, tá? Mas ele foi um dos primeiros filósofos a tratar da questão da tecnologia e da nossa utilização do ambiente virtual. Então, cybercultura é como ele chama essa cultura vivenciada pelas pessoas que têm acesso às tecnologias da informação e da internet. Então, ao invés de nós termos uma cultura, nós temos uma cultura virtual, e eles chamam essa cultura virtual de cybercultura. E o ambiente em que nós nos relacionamos dentro dessa cybercultura, universo virtual, ele chama de cyberespaço. Então, seria um sinônimo quase para a internet e todos os mecanismos que nós utilizamos para acessar a rede. Esse livro, por incrível que pareça, ele tem mais de 20 anos. Ele surge ali em 1998 ou 99, quando a internet começa a ser uma realidade na casa de algumas pessoas.
Então, o acesso ainda não era massificado, mas já era bastante expressivo. Já era utilizado para entretenimento, para educação, então já tinha um uso doméstico da internet. Eu, inclusive, eu tive o primeiro computador quando eu tinha 17 anos. Pensa, viver 17 anos sem ter computador, sem celular e sem saber o que era internet, né? Eu fiz um cursinho de computação e nesse cursinho ensinava como usar a internet. Então era algo assim que a gente ficava assombrado, achava maravilhoso, porque não existia. Se a gente quisesse fazer alguma pesquisa era na Barça, né? Era nos livros, nas enciclopédias. Então o Pierre Levy, bem no início da massificação do computador doméstico e do acesso à internet, ele escreve esse livro, Cybercultura, no qual ele vai analisar as características do comportamento das pessoas nesse ambiente virtual. E já há 20 anos atrás, uma das principais percepções que ele tem, a principal característica que ele observa no nosso comportamento virtual é nosso desejo, a nossa capacidade de criar comunidades, de nos agregarmos de acordo com as nossas afinidades. Então, não existia a expressão bolhas virtuais há 20 anos, mas o Pierre Levy já explica o surgimento dessas bolhas virtuais nesse livro Cybercultura, que seria então essa agregação de pessoas por suas afinidades. O curioso é que, o interessante é a gente avaliar, analisar que no surgimento da internet não existiam ainda os algoritmos que utilizam as nossas informações nas redes sociais e nos jogam conteúdos de publicidade ou conteúdos de informação que estejam afinados com a nossa visão de mundo. Isso ele não falava ainda neste livro, mas ele começou a tratar dessas questões de direcionamento da rede mais para frente, em outras obras. Ele tem vários livros em que ele analisa o ambiente virtual. Então, em qualquer tema de redação em que você precise abordar sobre tecnologia, internet, comportamento das pessoas nas redes sociais, selfie, Instagram, cultura do cancelamento, apropriação cultural, EAD, ensino à distância, qual for o tema de redação, racismo nas redes sociais, enfim, o universo é o limite. Qualquer tema você pode utilizar a citação desse livro, Cybercultura, como uma referência para dizer que essa cultura, essa cybercultura, essa transposição de conhecimento e valores, criação de conteúdo, ela já começou a se massificar há 20 anos e foi analisado o comportamento das pessoas no universo virtual por esse filósofo Pierre Levy. Também tem várias redações no caderno que citam cybercultura. É só dar uma olhadinha naquelas redações que tiraram boas notas e que foram realizadas por alunos que já participaram do curso de redação e citaram, então, nas suas provas de Enem. O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, do Justin Gardner, ele é um livro ficcional, mas que conta toda a história da filosofia. Então, Sofia significa sabedoria, mas no livro também é o nome da personagem. Então, a história se passa na Noruega, e lá nós temos a Sofia fazendo 15 anos, ela é uma adolescente, muito curiosa, e ela começa a receber uma correspondência misteriosa. Ela não sabe quem é que está mandando aquelas correspondências, aos poucos ela vai descobrindo, e trata-se de um curso de filosofia. Ela vai recebendo essas cartas e cada carta de um professor misterioso vai contar a respeito de uma época da história da humanidade e das referências filosóficas de cada época. Então, você vai ter ali os primeiros filósofos da antiguidade grega, Platão, Sócrates, Aristóteles, e aí vai caminhando nessa história da filosofia até chegar na contemporaneidade e o que se pensa, o que se imagina para o futuro. Então é bem legal porque você vai ter um apanhado tanto de história da humanidade quanto de filosofia e até
informações sobre os períodos culturais e literários. Então, é uma forma de estudar literatura também ler esse livro. É muito lindo, é muito bacana. E tem uma analogia no início, uma metáfora, que serve também para você ilustrar várias redações, que é a metáfora do coelho e dos filósofos e do pelo do coelho. O Justin Garden, ele fala no início do livro que existem as pessoas que são filósofas, que são visionárias, que conseguem ter uma visão mais ampla e também mais profunda do mundo, e existem pessoas que são movidas pelo senso comum, que não têm tanta criticidade assim. E ele compara isso com um coelho, e ele diz que o universo, o conhecimento, a cultura é esse coelho. E as pessoas que vivem bem no fundo, na profundidade dos pelos, como se fossem minúsculas figuras vivendo no fundo dos pelos do coelho, eles não têm nem a percepção de que habitam um coelho, eles não têm nenhum tipo de percepção do que está para além daquela vida que eles levam. Então, essas pessoas seriam aquelas movidas pelo senso comum, que não tem tanta profundidade, leitura de contexto de mundo, que não tem conhecimento filosófico, que não sabem analisar uma situação no viés filosófico. Já na pontinha dos fios do coelho, existem as pessoas que têm uma visão mais ampla, que têm uma leitura de mundo mais complexa e o conhecimento filosófico. Essas pessoas conseguem se vislumbrar para além do coelho, começam a questionar a sua própria existência, o seu próprio cotidiano. Então, essa é uma metáfora bem legal que dá para ilustrar também vários temas de redação, fazendo uma contraposição entre conhecimento e ignorância. Tá? Então, o conhecimento seriam as pessoas que habitam as pontas dos pelos do coelho, e a ignorância aquelas que ficam submersas no meio dos pelos e nem sequer sabem que habitam um coelho. As 3 ecologias do Guattari. Eu já falei sobre esse livro no tema sobre o lixo, não foram todas as pessoas que assistiram aquela aula, imagino, porque eu passei 2 temas e podia escolher. Esse livro, ele está disponível na internet. Ele é bem curtinho, tem umas 90 páginas, vale muito a leitura. E ele traz várias reflexões, até pessoais, até para a gente pensar o nosso próprio comportamento. Ele é bem bacana mesmo. Então, o Guattari, ele apresenta aqui 3 atitudes, 3 acontecimentos que precisam ocorrer para que a humanidade consiga reverter o impacto negativo que tem sobre o meio ambiente. Então, ele divide em ecologia subjetiva, ou a ecologia do indivíduo, da pessoa, a ecologia social coletiva e a ecologia política. Então, a primeira, que seria do indivíduo, ele vai falar de toda uma percepção que a pessoa precisa ter sobre os seus próprios hábitos de consumo e a forma como está levando sua existência na sociedade, e revisitar esses hábitos de consumo e tentar restabelecer uma nova visão, mais consciente. O Guattari, ele também é psicanalista, ele também, eu não sei se ele é psiquiatra também, mas psicanalista com certeza. Então, essa primeira ecologia, ele analisa também o que leva as pessoas a consumirem em excesso, o que move a nossa vida de forma inconsciente e como nós poderíamos ser, então, mais senhores da nossa existência e diminuindo o nosso impacto no meio ambiente. Então, essa é a primeira ecologia. A segunda ecologia, ele vai discorrer, então, sobre as coletividades, a forma como as pessoas se relacionam entre si. E que se nós tivermos, então, aquela primeira tomada de consciência individual, nós vamos agir em relação às outras pessoas e o ambiente de uma maneira mais consciente também, com menos impacto. Porque o que move a coletividade de uma maneira ecológica, de acordo com a ecosofia, que ele discorre sobre essa visão da filosofia ecológica, que é importante nós preservarmos o meio ambiente por amor ao próximo, por empatia, por solidariedade, por amor por aqueles que ainda nem nasceram. Porque ele fala que se nós acabarmos com todos os recursos naturais, destruirmos o meio ambiente, o que ficará para as próximas gerações?
Então é isso. Então a segunda ecologia é a respeito de relações pessoais mais positivas, mais empáticas, mais solidárias e um cuidado coletivo do meio ambiente também, de ações organizadas de preservação e de mudança de atitude em relação aos biomas. A terceira ecologia, que é uma ecologia política, ela depende da tomada de consciência dos nossos líderes, dos presidentes, dos primeiros ministros, dos presidentes de organizações, dos empresários, dos donos, dos acionistas de grandes empresas, de grande capital. Essas pessoas, então, que lideram o mundo, elas precisam também assinar acordos, tratados de proteção ambiental, levar em consideração isso nas suas leis internas, nas suas constituições e colocar também punições entre as nações e entre as pessoas que estão nesses países para todos aqueles que de alguma forma degradarem excessivamente o meio ambiente. Então ele vai falar aqui de desenvolvimento sustentável e desses acordos que são necessários para manter a, a qualidade do meio ambiente. Esse livro já é um pouquinho antigo, ele já está na sua 21ª edição, então é das primeiras discussões a respeito do meio ambiente. Então não fala aqui de COP21, não fala desses acordos mais recentes, mas tratado de Kyoto com certeza e alguns que vêm depois, né? Porque é dessas primeiras discussões. Então, qualquer tema de redação que envolva meio ambiente, você pode dizer que a solução, a intervenção para esse problema é a adoção de uma mudança de postura que leve em pauta, que leve em consideração a análise que o Guattari faz das 3 ecologias, da mudança de perspectiva individual, social e política. Tem uma redação, tem um parágrafo de uma redação no material da semana passada que ensina como usar as 3 ecologias em qualquer redação sobre meio ambiente. Heródoto, história. Então, o Heródoto, ele é um historiador grego, lá da época de Aristóteles, de Sócrates, etc. Tá? Então, Heródoto é um dos primeiros historiadores cujos registros chegam até nós, até hoje. E ele tem um raciocínio que nós podemos citar em vários temas de redação, quando percebemos que aquela temática atual repete um acontecimento, repete um raciocínio que já era feito pelas pessoas no passado, que é o conceito de história cíclica. História cíclica significa, então, os acontecimentos que tendem à repetição ao longo da história. Por exemplo, no tema que nós vimos na semana passada sobre os movimentos anti-vacina, desculpa, que são pessoas que se negam a vacinar os filhos e a vacinarem a si próprias, porque acreditam que a vacinação não funciona ou possa fazer mal às pessoas. Esse movimento ele é movido pela falta de conhecimento científico dessas pessoas. E isso já aconteceu no passado, por exemplo, na revolta da vacina aqui no Brasil. Então, esses 2 fatos são exemplos desse ciclo repetitivo da história. E o Heródoto afirma que isso só acontece porque os líderes das nações, os líderes políticos, os líderes das comunidades, eles têm atitudes semelhantes e que se repetem ao longo da história. Então, principalmente por causa disso. Porque para ser líderes, existem algumas características que se repetem. E por isso, eles vão levando, então, as pessoas a tomarem atitudes similares. Tá? Dá para relacionar também com o livro do Maquiavel, O Príncipe, em que ele fala de características de um líder soberano. E são justamente essas características que acabam se repetindo até os dias de hoje em alguns líderes da sociedade, levando as pessoas a cometerem os mesmos erros. A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord. Então, nessa obra, A Sociedade do Espetáculo, alguém perguntando se está disponível, ainda estou gravando, né?
Essa obra do Guy Debord, ele fala sobre a ostentação, né. Ele diz que no passado, ali antes da Guerra Fria, ou até a Guerra Fria e depois, as tensões eram muito sobre tensões de classe, entre o operário e o dono da fábrica, e os nobres e os plebeus, assim, as dicotomias sociais eram mais explícitas. E na contemporaneidade ele analisa então que as pessoas fazem uma disputa de poder através de símbolos de status. E dessa forma a sociedade se transforma num espetáculo, em que todos querem aparecer, querem demonstrar os seus símbolos de status, através de um automóvel caro, através da sua casa, dos seus bens, da roupa que veste. Então, seriam simbologias do poder dentro da sociedade, esses itens de consumo. Então, isso explica o título do livro. A sociedade do espetáculo é a sociedade contemporânea na qual todo mundo quer aparecer como protagonista do seu espetáculo, ostentando seus bens de consumo, ostentando o seu poder econômico. Quando ele escreveu o livro, não existiam as redes sociais, não existia Instagram, não existia Facebook, não existiam essas redes sociais atuais. TikTok, agora a nova rede social, que popularizou-se. Mas é a mesma lógica que permanece, né? A lógica de você demonstrar o seu poder através de fotografias, de vídeos, enfim. Mas que ele já percebia antes mesmo da internet se tornar esse vício que é hoje. Então, também é uma reflexão que serve para vários temas de redação. E por último, Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Esse livro tem como subtítulo História da Violência nas Prisões, mas ele vai muito além disso. Ele analisa a forma como várias instituições foram criadas para vigiar o cidadão e manter o cidadão dentro de um determinado comportamento. Tá? Então, ele compara as instituições, a escola, a cadeia, o manicômio, escola, cadeia, manicômio, essas são as que eu lembro. Dentro de uma estrutura panóptica. O que seria o panóptico? Uma estrutura arquitetônica que foi produzida para manter os corpos das pessoas e a sua mente também dentro de uma determinada vigilância. Então, ele faz a comparação dessas instituições na conduta, na forma como as pessoas são tratadas e até na sua arquitetura. Então, se nós imaginarmos uma escola é uma escola tradicional, tá? É uma estrutura que tem corredores e um pátio interno. Nas portas, geralmente tem uma janelinha na porta. E quem vigia nessa estrutura é o diretor da escola, é o inspetor de turno, é aquela pessoa que vai andar pelos corredores observando se tudo está no seu devido lugar. E quando as crianças vão para o pátio da escola, novamente existe uma figura que circula por esses corredores e que pelas janelas consegue observar todos que estão no pátio ou participando desse momento de pseudo-liberdade, analisando a conduta dos alunos também. Dentro da sala de aula, os alunos são dispostos em cadeiras, em filas, e o professor fica de pé ou fica numa espécie de um palco para conseguir também vigiar tudo que os alunos estão fazendo. Ele fala da violência da escola no passado, da violência da escola no presente, e essa escola tradicional, ela se enquadra bem naquelas características que aparecem no clipe Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, que a gente viu também na semana, acho que retrasada. E no hospício é a mesma situação, né? Os manicômios tradicionais do passado. É uma instituição panóptica, porque tem essa estrutura em que os doentes ficam encarcerados nos seus quartos e tem um pátio interno. É a mesma estrutura que aparece no manicômio chamado Colônia, que existiu no Brasil, em Minas Gerais. Até tem uma obra, O Holocausto Brasileiro, que em outra aula de intertextualidade eu falo sobre ela.
que mostra os horrores que as pessoas passaram nessa instituição e tinha essa mesma estrutura. E a cadeia é a mesma coisa. São as celas dispostas nesses corredores, no interior da instituição, um pátio interno, para que os detentos possam tomar um sol, e são vigiados o tempo inteiro. E o Michel Foucault, ele é francês, né, Michel Foucault, ele diz que a origem dessas estruturas está na passagem de uma punição-espetáculo que acontecia até a Idade Média para uma punição mais institucionalizada e pela preconização de que é melhor vigiar do que punir. Ele começa o livro, ele abre o livro falando sobre uma punição em que um acusado de roubo é levado, arrastado para uma praça pública. E aí os capatazes, eles amarram as pernas desse rapaz que furtou alguma coisa num cavalo de corrida e os braços também em outros 2 cavalos de corrida. Eu não me lembro se a cabeça eles amarram também, mas acho que a cabeça não, são só os membros. E fazem esses cavalos correrem em direções opostas, de forma que o cidadão é esquartejado, rasgado em todas essas partes em praça pública. Ele vai descrevendo isso como sendo uma punição real de uma pessoa e que aconteceu várias vezes durante a Idade Média e outras tantas. Então ele analisa que no passado a punição e a punição espetáculo em praça pública com o suplício dos corpos das pessoas era a forma de resolver os problemas através do exemplo. E que conforme a civilização vai avançando, existe a opção social de vigiar mais do que punir. Tá? Mas que essa vigilância é tão violenta quanto, ela também gera estresse, ela também gera a falta de liberdade. Então, nós vivemos uma pseudo-democracia em que as pessoas também não têm tanta liberdade assim. Então, esse livro ele serve para refletir sobre temas relacionados à violência na escola, o bullying, a violência na sociedade, na cadeia, no cárcere e até mesmo um tema que nós vamos discutir amanhã, vai ser um dos temas que eu vou apresentar, está relacionado sobre a nossa liberdade nessa época de pandemia. Sobre o fato do nosso celular ser rastreado, das pessoas serem avaliadas se estão mantendo a quarentena ou não através do celular, através dos nossos dados, essa vigilância que nós sofremos o tempo inteiro, se isso é válido ou não para o bem comum. Esse é um livro que pode ajudar a discutir essa questão também da liberdade, certo? Pessoal, então, essa foi a primeira aula extra sobre intertextualidade. Eu vou gravar outras aulas também. Tá? Obrigada, Bárbara, que acompanhou a gravação. E até uma próxima. De nada. Tchau, tchau.